Olá, de volta aqui com os vídeos para a gente estar falando sobre ansiedade, tentando abordar esse tema de uma forma bem ampla, trazendo o maior número de informações possíveis para que vocês possam conhecer mais a fundo o que é esse transtorno de ansiedade, como a gente vem falando nos vídeos. Hoje a gente vai estar falando nesse vídeo de como identificar que você está tendo uma crise de ansiedade ou de pânico, ou se você está iniciando esse tipo de reação no teu organismo. Como a gente falou, a resposta do estresse, da ansiedade adaptativa ao meio, ela mexe muito com as partes do nosso corpo, dos nossos órgãos. Então, uma forma da gente conseguir observar e perceber é prestando atenção no nosso organismo, no nosso corpo. Muitas vezes nós estamos muito pouco percebendo o que está acontecendo no nosso organismo. A gente não tem muita percepção daquilo que nós estamos sentindo, daquilo que nós estamos vivendo, seja em que momento do dia ou da situação que a gente esteja passando. Nós fomos muito educados e fomos muito condicionados a ter um entendimento, uma cognição maior do que pode estar acontecendo com a gente. E a gente tem um desequilíbrio muito grande entre o nosso pensamento, como nós nos identificamos com essa questão cognitiva de entender, refletir, concluir, né? Identificamos muito pouco ou não estamos muito acostumados a ter uma percepção de si mesmo, uma sensação de si mesmo, daquilo que eu estou sentindo, das emoções que podem estar acontecendo no meu organismo e comigo. Existe esse desequilíbrio que, para mim, é uma das primeiras etapas de desequilíbrios no organismo de uma pessoa que pode tender uma pessoa a ser mais ansiosa, porque pensar demais pode gerar quadros de ansiedade, e eu vou estar falando isso em outro vídeo, bem especificamente de como que se desencadeia o quadro de ansiedade. Mas o que nós vamos falar hoje é como eu percebo. Então, perceber é sentir. É diferente de entender. Muitas vezes a gente começa com uma sensação de desconforto, uma sensação de estranheza, que vai gerar toda aquela resposta que a gente falou, neurológica, hormonal, e que vai desencadear essas respostas no corpo. Então, é importante a gente perceber como é que está a minha respiração, por exemplo. Muitas pessoas respiram com essa parte superior do peito, têm o abdômen muito contraído. Então, quando eu contraio o meu abdômen, de uma certa forma, eu estou evitando, como um mecanismo de defesa emocional, entrar em contato com sensações e emoções que podem ser presentes, que estão acontecendo agora, ou passadas, ou até mesmo que eu estou criando com a minha mente, ou até mesmo traumáticas. Em bioenergética humanista integrativa, a gente diz que tensionar o estômago, tensionar a parte abdominal e jogar respiração peitoral é o primeiro indício que você está entrando numa situação de ansiedade. Isso não significa que você vai ter uma crise de ansiedade, mas respirar com a parte superior do peito é uma forma de já estar entrando num estágio de ansiedade. Normalmente, quando as pessoas estão respirando com essa parte superior do peito, elas podem estar angustiadas ou ansiosas, ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é importante perceber como está a sua respiração. Se ela está contraída, se ela está curta, se ela está entrecortada, ou seja, aquelas pessoas que respiram de pedacinho, se é muito de inspiração, tem pessoas que ficam muito na inspiração. Eu estou exagerando um pouco para vocês poderem escutar e perceberem, mas são pessoas que respiram com o peito, né, que tem a região abdominal tensa. E isso é um sinal de que você já está entrando numa situação de ansiedade. E aí você pode estar percebendo. Então, percebendo o abdômen tenso, a respiração peitoral, você pode começar a meio que controlar isso. Então, vou tentar soltar um pouco o abdômen, tentar perceber por que eu estou ficando com a respiração peitoral, da onde vem e o que é que está fazendo com que você se sinta nesse estado. Normalmente, se a gente não começa a perceber o corpo, ele começa a progredir no processo até entrar um grau de ansiedade
de uma certa intensidade, que vai acionar lá a famosa amígdala, que a gente já falou, e todo aquele eixo HPA hormonal e o sistema nervoso autônomo. E aí sim vocês vão começar a perceber já um início de o que seria um começo de uma crise, que é quando você já está sentindo algumas respostas no corpo. Então você começa a sentir a palpitação, o coração mais disparado, às vezes isso traz uma sensação de medo, às vezes a pessoa não percebe que está sentindo medo ou insegurança, e aí começa a sentir já uma dor no peito ou uma sensação ruim no peito, que todo aquele conjunto de sintomas que a gente descreveu no vídeo passado, que quanto mais intensa a crise, quanto mais forte for essa resposta do organismo, maior a intensidade dos sintomas que nós falamos no vídeo anterior e maior é o efeito ou a intensidade como você vai viver e o número de sintomas. Porque se você tem uma descarga muito grande de adrenalina, de cortisol, você pode vir a ter tremedeiras, ter a sensação, vamos dizer assim, do corpo frio, você pode ter a sensação de dormência, de como estivesse entrando num estado de desmaio. Efetivamente, tem pessoas que desmaiam em crise de ansiedade, né? Ou quando vão chegando a ter uma emoção tão forte como o pânico, que aí ela entra numa desregulação imensa e a intensificação é muito grande de todos esses sintomas, e aí aparecem mais sintomas e a pessoa perde totalmente o controle. É um sofrimento imenso. Eu já passei por uma crise de ansiedade desse tipo, que eu fui parar com uma ambulância no hospital. Eu custei a perceber o que estava começando a desencadear. Então é importante a gente ter essa autopercepção, porque se eu estou mais conectado com o meu corpo, no sentido físico mesmo, né? Se eu percebo as partes do meu corpo, se eu sinto os meus pés no chão, se eu sinto as minhas pernas, o meu ventre, o meu abdômen, o meu peito, os braços, o rosto, se eu sinto tensões, se eu percebo que eu estou tenso, tudo isso pode sendo trabalhado mentalmente, pode ser feito alguns tipos de exercícios que te trazem uma situação de uma resposta mais parasimpática, que é o que vai trazer você de volta para a sensação de calma, de relaxamento, de paz, de felicidade. Então, eu penso em gravar um vídeo onde a gente vai fazer alguns exercícios ensinando como evitar entrar numa crise de ansiedade ou sair de uma crise de ansiedade. Mas isso vai ser gravado num outro momento. Acho importante a gente estar falando bastante sobre todo o processo do que envolve a ansiedade nesse assunto. A diferença entre uma crise de ansiedade, de uma ansiedade e de uma crise de pânico é um pouco o volume e a intensidade. Então, e a quantidade. Normalmente, uma pessoa que já está ansiosa e não percebe, ela está muito próxima de desenvolver uma crise. Então, os fatores desencadeadores, que são múltiplos, que são ligados a nossas demandas da vida, né, eles vão gerando esse quadro ansiógeno, né, que depois de um tempo ele vai acionando todo o processo neuronal, hormonal, que vai começar a mobilizar todos as nossas respostas corporais e viscerais. Temperatura do corpo, todos os sintomas que a gente já descreveu. Então, eu perceber que eu estou saindo de uma ansiedade, ou que eu estou entrando numa ansiedade, ou perceber que o meu coração já está um pouco mais acelerado, eu já estou percebendo que eu estou entrando numa crise de ansiedade. Então, a crise de ansiedade é quando já entram sintomas físicos acionados por todo o sistema, que são os sintomas que a gente já descreveu no vídeo anterior. E aí, a intensificação desses sintomas, ou se você continua jogando estímulos que levam a intensificar toda essa resposta de defesa, de alerta, de luta e fuga, você vai gerando mais intensidade, mais carga de cortisol, mais carga de sensação de descontrole, até que você começa a sair daquelas emoções de insegurança, medo, aquelas sensações emocionais que eu estava falando que aparecem com a crise de ansiedade, e aí você já começa a desenvolver um sentimento de pânico. E é uma emoção, na verdade, né? Uma emoção de pânico, porque o pânico, ele já é o descontrole, é quando você já não se controla mais, já não tem condições de entender que possa acontecer alguma coisa, você já está sentindo que está acontecendo alguma coisa. Não existe processo mental do lobo frontal que consiga fazer você ponderar que isso é só uma resposta corporal, que isso é uma resposta fisiológica do seu organismo. Você já começa a acreditar que você está morrendo ou que alguma coisa muito horrível vai acontecer, e aí isso
deixa você num estádio de sofrimento muito grande, é quando essas pessoas vão parar numa UPA, num hospital, e aí são medicadas, e isso vai trazendo uma autoestima muito baixa, isso vai trazendo uma inabilitação da vida, porque ela começa a associar os lugares que foi, então é muito comum a pessoa que esteve no supermercado, fica com medo de ir no supermercado, em casa eu não tenho, então ela começa a ficar muito em casa, até o dia que ela tem uma crise de pânico em casa, ela já começa a não entender o que está acontecendo. Crise de pânico, ela vai inabilitando a vida da pessoa. E ela é, por mais difícil de viver o que é uma crise de pânico, não é tão difícil sair de um estado de crise de pânico e de crise de ansiedade. Por isso que eu falo que a gente entende isso como um bicho de 7 cabeças. Mas existem formas de lidar com a situação que você sai dessa crise de pânico, entra num estado parasimpático e começa a perceber como é que funciona tudo isso. Então, é um vídeo mais curto, mais simples, mas a importância de identificar, perceber, de estar mais conectado consigo mesmo, já um princípio de tratamento para quadros de ansiedade generalizados, ou quadros de crises de pânico, ou quadros que envolvam a pessoa ficar totalmente inabilitada por situações de medo e pânico. É um sofrimento muito grande que pode ser tratado. Crises de pânico, ansiedade, tem tratamento. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde nós vamos estar falando dos fatores que desencadeiam as crises de ansiedade ou que levam uma pessoa a ficar ansiosa.